Carlos, muito bem. O Carlos entrou. Não chegou. Boa noite, boa noite. Boa noite, que você botou aí. Boa noite. Sérgio Pelarim. Bom, hoje temos inscritos, não vai falar do Seimei, Shumei, são essas outras que está faltando, a gente não falar alguma coisa dela, o Tensei Shibikai, né? Que nós estamos só, essa é a penúltima aula, e a última a gente vai fazer um apanhadinho de algumas coisas, então pega de outras que a gente já mencionaram, entendeu? Outras organizações. Então, já são essas três aqui, a Seimei, Shumei, Tensei Shibikai. Acontece que a Seimei, com os escritos sagrados, não tem novidade nenhuma. Quer dizer, no momento que a gente deu, botou outras comunidades, outras organizações falando, então ela acabou ficando sem novidade nenhuma. Escreveu pouco, né, do escrito sagrado. A Shumei, que tem, vamos dizer, duas, uma são as Sinceridades e Verdades, a biografia de Meixo Sama, isso também já tem na Luz do Oriente e tal. Mas ele botou uma outra, chamada Ensinamentos de Meixo Sama, são os volumes 1 e 2, que aí a gente pode, principalmente volume 1, volume 2 nem tanto. E as escrituras sagradas, essa da Tensei Shibikai, do Brasil, são 11 volumes. E eu não tenho o número 1 e o número 5. Né? Bom, então, sobre esses escritos sagrados, né, eu só posso dizer para vocês, para mostrar que realmente não tem nada. Quer ver? Olha o índice. Vou dizer algumas coisas. Estado de perfeita união com Deus, verdade, pseudo-verdade, felicidade, segredo da felicidade, egoísmo, apego, Deus é justiça, vai por aí fora. Não adianta. Tem 170 páginas, tem um monte de ensinamento, mas todo já conhecido. Então, nem pensar, né? O que eu falei sobre a sinceridade e verdade, que é a biografia de Meixo Sama, também, não preciso nem ficar falando para vocês assim, né? Só para dar uma ideia, parte 1, 1882 a 1920, primeiros anos de vida. Tal. Depois, parte 2, 1920 a 1934, mudança. Aí vem iluminação, crescendo na luz, e vai por aí fora. É a mesma coisa, quer dizer, não tem jeito. Esse que eu falei do Shumei, que tem os ensinamentos Meixo Sama, volume 1 e 2, né? O volume 1, eu acho que a gente ainda pode aproveitar apenas, acho que uma das coisas. O restante, Makoto, quem sou, fé, consciência, senso de justiça, isso tudo a gente já conhece, o que é a doença, a arte de Deus, tá certo? Eu acho que só o meu depoimento é que a gente pode aproveitar alguma coisa, tá certo? Então vamos falar sobre esse meu depoimento. Né? Com muita frequência, pergunto, mestre, imaginamos que o senhor tenha tido uma ardorosa fé em Kanon, não é mesmo? Pode-se dizer que essa pergunta tornou-se quase estereotipada. Se muitos que são crentes imaginam isso, quer dizer dos que não são. Mas não se surpreendo se lhe disser que eu não tinha qualquer crença em Kanon. Tinha apenas uma simpatia para com essa figura bela e tranquila, bem como admiração pela forma constante e imparcial com que Kanon é cultuada por parte de tantas religiões. Contudo, como escrevi, quer dizer, como Meixo Sama, né, como Meixo Sama escreveu no começo do capítulo anterior, percebi com espanto que o espírito Kanon estava permanentemente perto de minha pessoa. Até uma pessoa, essa coisa anterior que ele falou, uma pessoa que viu isso, assim, o que o Kanon, o que o Kanon tem a ver com o shintoísmo, com o Aomoto, aliás? Ele falou, não, nada, o Aomoto pertence ao shintoísmo, o Kanon é ao budismo. Mas ele está aí perto de você, né? Então é nesse aspecto que ele está falando, que o espírito Kanon estava permanentemente perto de minha pessoa. E a partir desse momento começaram a ocorrer milagres relacionados a ela, Kanon.
também é homem também. Revelarei esses fatos pouco a pouco, mas acabei compreendendo que a figura que cultuamos como Canon represente o próprio Deus, e que como Kanzeon Bosatsu era a transfiguração de Deus por algum tempo para a salvação do mundo, chegaria o tempo que finalmente ela regressaria ao seu lugar divino. E a partir do primeiro ano da era de Showa, 1926, Canon possuiu fisicamente o meu corpo. Bom, de modo permanente, ensinou-me, ordenou-me muitas coisas e passou a utilizar livremente o meu corpo, fazendo de mim um instrumento para salvar todos os seres. Aí vem a questão. Se você entender essa pessoa que está falando aí como Mokichi Okada, fica tranquilo, né? Realmente Canon entrou. Se você entender como Meishu Sama, já fica confuso. Porque Meishu Sama e Canon é a mesma coisa, né? Então aí fica confuso. Quer dizer, então você tem que limpar bem essa área. Está falando que entrou no corpo de Mokichi Okada. Então Mokichi Okada está falando isso. Não é Meishu Sama, né? E aí... Por isso, pode-se dizer que estou agindo no lugar de Canon. Assim, pelo fato de Canon utilizar-me como quer, não tenho nenhuma liberdade. Por outro lado, com uma sabedoria e força misteriosa, eu incluiria até... Você incluiu amor, sabedoria, amor e força, né? Seriam os 3 elementos básicos. Lá para cima, né? O restante, lá para baixo, a ignorância, a ira e a saciedade. Mas o amor, às vezes, está muito limitado mais para o Susanoo, né? Para Cristo. Então, para o budismo, realmente, ele aplicou mais a palavra sabedoria e amor, né? Bom, tem várias coisas, mas acho que eu vou ficar passando, porque senão a gente não trata de... Tem bastante coisa aqui. Ele termina mais ou menos assim, ó, diz assim: por vezes, anuncio algumas dessas revelações, mas não posso fazer isso de modo ingênuo, pois dizem respeito a coisas da política, personalidades importantes do mundo, calamidades naturais, futuro das religiões estabelecidas e outros assuntos, e há o perigo de criar muito mal entendido. Há mais coisas sobre as quais gostaria de escrever, mas vou encerrar este capítulo por aqui. Então, se mostra que, já nessa ocasião, ele muitas vezes não pode falar determinadas coisas, né? Ele tem que saber, porque, estando naquele mundão ali da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é muito confuso, né? Sobre os ensinamentos de Meishu Sama, volume 2, né? Esse também da Shumei, né? Eu acho que aqui não tem muita coisa, não. Você vê, o que ele fala aqui, o bem e o mal, evitar ficar irritado, que ele fala até a palavra assim, gentileza e cortesia, mas em outro livro está escrito bondade e cortesia, não é isso? Então aqui também não tem grandes coisas. Quando a gente vai para Tensei Shibikai, que são as escrituras sagradas, aqueles 11 volumes, o primeiro, como eu falei, eu não tenho, nem o 5, né? Então vamos para o segundo. No segundo, ele trata de algumas coisas, né? Que é o espírito precede o corpo, o conjunto... Bom, que é a morte, é tudo tratado aqui, mas no final das contas também não vale a pena, porque é tudo igual, a vida e a morte, bom, o céu e o inferno, isso tudo a gente já sabe, né? Quer dizer, não é culpa deles, o problema é que eu comecei fazendo com os que têm mais volumes de coisa. Então, automaticamente, já foi tratado, né? Com isso, cria-se, talvez, como é que eu vou falar aqui? Cria pela uma lógica, sei lá se é possível isso, dizer se as coisas se repetem. Provavelmente, eu acho que o que a gente já tem aqui, né, nessas organizações todas, provavelmente, como se repete, deve estar muito próximo do que sejam os originais.
entendeu? É como se fosse alguma dessas organizações messiânicas, vai lá e pega partes originais e faz uma composição que ele quer, que ele queira fazer. E algumas talvez nem vá lá. Ela pega dessas pessoas que fizeram, então vai, entendeu como é que é? É um negócio que não tem jeito, né? Bom. Aí vem a Escritura Sagrada 3, é uma ação de purificação. Eu vou pegar dois apenas em 33 páginas, né? Deixa eu pegar uma só. O que são as três grandes superstições. Né? Porque o restante eu quero a doença, a verdadeira causa da doença, a causa da doença, o pecado, a estresse toxina, tudo a gente já conhece. Mas esse último aqui, o que são as três grandes superstições, não é que a gente não conheça, é que ele dá uma resumida e eu acho que vale a pena. E uma delas até não é muito assim, muito vista dessa maneira. Ele fala assim, ó, sempre digo que o objetivo da nossa religião é a criação da nova civilização. Posso repetir umas 2 ou 3 vezes isso? Aí, pessoal, da Igreja Mundial do Messias. Aí, pessoal, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Aí, pessoal, olha, dessas outras organizações que estão por aí. Olha o nosso mestre. A não sei que vocês não tenham esse mestre, né? A Igreja Mundial do Messias está mal lá para Cristo, então talvez tenha que ficar escutando Cristo. Mas quem ainda pensa assim, Messias forte mesmo, né? O Meixo Sama, olha o que ele fala, pessoal. Sempre digo, olha, não é de vez em quando eu digo, não. Sempre digo que o objetivo da nossa religião é a criação da nova civilização. Então, por favor, pessoal, temos que nos dedicar à cultura mesmo. O que ele chama, já ele chamou, né, a cultura revolucionária. Ele falou, é uma cultura revolucionária. É isso que tem que ser falado, pessoal. Não deixe de tratar os doentes, as mazelas do sistema, não. Continue tratando, isso tem que fazer. Mas não é só isso. Tem muito mais do que isso. Tem que criar nova civilização. Tem que construir o paraíso terrestre. Entendeu? Mas quando alguém de fora lê isto, deverá estranhar um pouco. Afinal, já não estamos na era selvagem e parece maluco falar em criar agora uma nova civilização. Mas de maneira alguma é maluquice. Como acabará constatando após ler todo esse texto? Então, bem, sob nossa visão, o mundo atual é de fato um mundo civilizado e avançado na forma. Avançado na forma. Mas o seu conteúdo está longe de ser considerado uma verdadeira civilização. Por quê? Quase tudo nela é equívoco. E nossa civilização que está aí, cultura materialista, tudo é equívoco. Ah, vão tratar a doença. Ah, doença é o quê para eles? Vamos fazer agricultura. Agricultura para vocês é o quê? Entendeu? Este equívoco pode ser dividido em 3 grandes grupos. A saber, por isso que é uma coisa que a gente conhece, de certa maneira, mas é bom a gente ouvir isso organizado dessa maneira. Aqui ele fala, primeiro grande equívoco, superstição dos medicamentos. Sobre isso, praticamente não preciso falar novamente, pois sempre estou explicando bem, mas torno a escrever porque gostaria que as pessoas de fora ficassem sabendo. Hoje, qualquer pessoa ficar doente, obviamente recorre acima de tudo aos medicamentos. Não se assuste, mas são justamente eles que debilitam a saúde humana, produzem as doenças e colocam até a vida em risco. Portanto, são as coisas mais terríveis do mundo. Deveria nascer espontaneamente a dúvida em relação ao fato de uma coisa tão terrível ter passado despercebida, mas isso não aconteceu
pois a humanidade estava profundamente mergulhada na superstição do medicamento. Portanto, se quisermos salvar a humanidade, o único meio é derrubar esta superstição e fazer as pessoas despertarem. Primeiro equívoco, superstição dos medicamentos. Segundo, superstição dos fertilizantes. São duas coisas que vêm de fora para dentro do seu corpo para criar toxinas, criar máculas espirituais, entendeu? Poluir o seu espírito, vem de fora para dentro. A terceira vai ser de dentro para fora, hein? São os pecadão, tá certo? Superstição dos fertilizantes. Esta também é bastante conhecida pelos fiéis desta igreja. E não há necessidade de tornar a falar. Mas vou escrever um pouco voltado para as pessoas de fora, que não são messiânicos, entendeu? Originalmente, a terra recebeu de Deus a maravilhosa capacidade para que o ser humano cultivasse nela os seus alimentos. De modo que o fertilizante já está lá, que é a terra, que é o solo. De modo que pode-se dizer que a terra propriamente dito é um bem precioso, praticamente o fertilizante por si só. É aquele produto dos elementos fogo, água e terra, sendo que o principal na agricultura é o elemento terra. No jorei, mesma coisa, é o produto dos três elementos. Se você vai falar elemento, pode falar espírito do fogo, espírito da água, espírito da terra. O determinante aí é o espírito do fogo. Está entendendo? Do jorei é uma coisa, da agricultura é outra, e do belo é outro. Qual dos três? É o último que está faltando. O espírito da água. Entendeu? Entendeu, né? No entanto, em alguma época, não sei por qual tipo de engano, passaram a utilizar a imundície chamada fertilizante, que mata a terra e anula os nutrientes da terra propriamente dita, e que dá trabalho, onera o bolso dos agricultores e ainda diminui a produção. Em suma, a humanidade ficou dominada por uma superstição realmente assustadora. Há anos vem alertando que o déficit de produção do arroz do Japão, que gira em torno de 800 milhões de galões ao ano, e o ataque de pragas que causa prejuízo todos os anos são todos decorrentes dos fertilizantes. Terceiro e último equívoco. Vem a seguir, a superstição da lei. Epa, o que é isso? Vamos lá. Esta é um pouco diferente das duas anteriores. É evidente que o objetivo da lei está em evitar os crimes, mas os que estão sendo utilizados como meios são simples fiscalização e penas. Sabe-se, porém, que isso é insuficiente para atingir o objetivo esperado. A situação do mundo de hoje é a maior prova disso. Ninguém percebe o ponto fundamental. Por que não percebe? É porque acredita em uma outra superstição. Ignorando a alma humana, que é a causa dos crimes, vendo somente o resultado concreto e empenhando somente neste aspecto, assim sendo, se quisermos mesmo acabar com os crimes, o único meio é melhorar a alma humana, o que é mais do que óbvio. Pensa nesse crime de corrupção, por exemplo. Como é que a gente vai fazer? Se não chegar na alma desses caras e transformar isso, não vai dar certo. Esses caras são casca grossa. O brasileiro é um casca grossa. Convive com isso. Não tem, assim, aquela coisa lá de dentro que quer acabar realmente com isso. O que eles estão fazendo com a Lava Jato e não estão produzindo a Lava Toga, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Claro, Bolsonaro, veta essa merda logo. Não tem nem que pensar muito, não. Veta essa merda, cara. Mas tinha que pegar, eu já falei, quem não acompanha o que eu escrevo, por favor, vá no Facebook aí e veja. Tem que haver, tem que indicar, arrumar o general Culhão.
O general Culhão é que vai resolver esse problema. Não é você, Bolsonaro, não. Você não tem patente, você é um simples presidente da República. Um capitãozinho. Então você não tem patente para isso. Você não tem culhão para isso. Você é mais de boca, você fica batendo boca com as pessoas, tal. Como é que eles podem... Daqui a pouco, sabe o que eles querem fazer com isso que eu escrevi? Vai ser bonito, sabe? Quer. Bota em cana o Moro e o Dallagnol, nome complicado, e solta o Lula. Ah, que beleza! Deltão Dallagnol. Solta. É isso que vocês querem fazer? Bolsonaro, você vai deixar isso acontecer? Não pega esses frouxos que estão aí de generais, não. Pega o general Culhão, arruma um. Que quando o Gilmar Mendes fizer alguma coisa, ele vai lá, fecha ele, prende ele. Você não pode fazer mais isso. Mas os poderes são independentes. Merda nenhuma. Eu já falei, como é que você quer ficar fazendo? Está tudo aparelhado, pai. Você ainda quer deixar aberto o quê? Congresso e STF? Não pode, não. Não pode. É um ano. Arruma novas pessoas, faz novas eleições, se tiver a fazer, ou novas indicações, muda esse país. Porque você pensa que daqui a 3 anos você vai resolver o problema? Não vai. Não vai. Esse povo é burro, é ignorante. Entendeu? Ele não vai fazer nada, vai produzir essa mesma porcaria. O Congresso é reflexo do povo. E o Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa, porque quem é que acaba aprovando as coisas todas? Né? Aprovando é o Senado, essa vagabundagem toda. Não tem jeito, Bolsonaro. Ô, Moro, Constituição, tem que obedecer à Constituição. Essa Constituição tem uma ideologia que fez ela. E essa tem que ser combatida. E você está querendo governar ou fazer justiça com essa Constituição? Está de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira. Vocês não querem fazer porra nenhuma, entendeu? Caramba. Bom, para você ver, tem uma hora que ele fala assim, ó. Tendo em vista que até hoje a educação e a moral têm sido mais valorizada que a religião, por esta razão tem sido praticado com um único meio, o castigo jurídico, por falta de alternativa, que é compreensível. É claro que só com o surgimento de uma religião realmente poderosa, nós temos essa religião poderosa, sim, se seguir o povo e amado, se continuar no exumo e no tensom, não. Não. Infelizmente, não. Essa que é a realidade. Ou quem está por aí diz assim, não, vamos voltar para o Yamato? Não, vamos levar. Aí sim, aí vai. O contrário não vai, não. Bom, aí daqui no volume 4, no 5 não existe, né? Mas aí tem... Quase todos eles poderiam ser pegos, mas são coisas que a gente já conhece, né? Quer dizer, não sei se vale a pena. Tem um que ele fala que é o Deus do tempo. Tudo bem. Tem uma hora que ele fala uma coisa que a gente já conhece também. Por isso se diz que não existe bem absoluto nem mal absoluto. Diz também que desde antigamente que o bem e o mal são uma coisa só e ambos são verdade. Sim, aí eu já falei. Perdeu dinheiro e o outro encontrou? É mal seu, perdeu. Mas é bem o do outro que ganhou, não é isso? Então, bem e mal... Não vou ficar falando muito sobre isso, porque isso, entendeu? Já são coisas que a gente já devia de saber, né? Arrependei-vos que o fim do mundo se aproxima. Isso também a gente já sabe, quer dizer, que o fim do mundo não é acabou o mundo, não, é o fim da era da noite. Só isso, mais nada. É claro que entrando a era do dia, muita coisa vai mudar, muita gente vai perecer, né? Vai. Porque não aguenta, luz não aguenta. Eu vou falar, talvez vou pegar um desses aí na frente, para você entender realmente o que são máculas. É porque você tem que entender o seguinte, olha, se tudo é feito
pelo espírito do fogo, espírito da água e espírito da terra, o produto desses três, então a mácula tem que estar por aí, ó. Tem que estar por aí. Entendeu? Vou falar sobre isso. Aguenta um pouquinho aí. Bom, tem uma hora que ele fala uma coisa que a gente também já... Mas é bom a gente guardar isso, né? Comecemos pela ordem que ocorre a conversão, era da noite, era do dia. Como eu sempre digo, ela começa no mundo misterioso e invisível. Projeta-se no mundo espiritual e depois vem para o mundo material. Tá certo? Ela começa primeiro no mundo divino, depois vem para o mundo espiritual e finalmente para o mundo material. O mundo misterioso, quer dizer, o mundo divino, em que ocorre a primeira conversão, ocorreu em 1881. Por quê? Porque Meixo Sama nasceu em 1882. Porém, como se leva uns 9 meses para nascer, então por isso que se diz em 1881. Ali, se já não houve realmente o espermatozoide com óvulo, mas antes já estava recebendo a missão, olha, você vai nascer, aquela preparação toda para ver o espermatozoide com óvulo, né? Aquela preparação anterior. Então foi em 1881. O estágio seguinte, que é a conversão no mundo espiritual, todo mundo sabe, foi aonde? 15 de junho de 1931. Né? E o próximo estágio, a conversão neste mundo, será o início de uma grande crise que está prestes a acontecer. Isso aí, na minha visão, né? Se um levou de 1881 a 1931, ou seja, levou 50 anos, né? Agora, do mundo espiritual para o mundo material, segundo a minha visão, tem uns que falam outra coisa, talvez seja, não quero ficar merengando com isso. Eu acho que vai levar 90 anos. Então, vai chegar a 2021, tá certo? O Escrituras Sagradas número 5 não se tem, como eu falei. A número 6 ele fala coisas que a gente já sabe. Realmente ele aborda a construção do paraíso terrestre e a criação da civilização. Então a gente pode passar por isso. A Escritura 7, ele fala sobre Meixo Sama e os ensinamentos. Também não tenho que pensar muito, não. Né? Na 8, são 35 páginas, eu acho que essa daí que eu estava querendo falar para vocês, que é a origem da doença e princípio do Jorei. Não é essa bem, mas eu acho que essa aqui já dá uma ideia para começar. Quer ver? É que vai... Da onde que é a origem da doença? E, ao mesmo tempo, é o princípio do Jorei. Tem que curar a origem da doença, não é isso? Ela começa do inorgânico para o orgânico. Aí fica mais fácil para você entender o que eu quero dizer. Né? Vai do inorgânico para o orgânico. Bom, vamos lá. Se é que a doença é, na verdade, a mácula do espírito, como disse no subtítulo anterior, como isso acontece? É que o organismo chamado micróbio, aqueles micro-organismos, tem uns que não são visíveis de jeito nenhum, tem uns que já alcançam um pouco a faixa dos microscópios, entendeu como é que é? Então aquilo vem lá do nada mesmo e vai ganhando nome, vai ser vírus, vai ser bacilo, vai ser não sei o quê, então eu não vou entrar nesse detalhe, tá certo? Então, é que o organismo chamado micróbio nasce desta mácula. Processo este que passo a descrever em detalhes. Como já disse, surge a parte opaca, ou seja, a mácula no espírito humano, originalmente transparente, por 2 motivos. Quando ela se transfere ao corpo carnal, vai se concentrando com o passar do tempo,
ocorrendo nele a infestação por micróbios patogênicos. A mácula é a concentração, aí que vocês começam a perceber. Seria o quê? O elemento fogo, água, terra? Elemento água. Era da noite. Né? Porque quando você já bota na terra, está na terra, já está mais materializado. Não, lá no espaço. Ou é o Sol, ou é a Lua. A Lua é simplesmente o que é um satélite. Não tem nem luz própria. Só reflete. Então, a mácula é a concentração de elemento água. Assim como a nuvem que fecha o céu, e quando a concentração dessa mácula atinge um determinado grau, surgem naturalmente as partículas tão ultraminúsculas que nem dá para imaginar. Ajudado principalmente pela condição favorável, que é a temperatura corporal do ser humano, gera a existência a partir do nada. Peraí, mas Deus criou o quê? A partir do nada. Por que esse nada? Trabalhar com espírito é coisa complicada, hein, rapaz? Estas partículas são realmente infinitamente minúsculas. E o universo não é macro, infinito? É. E para dentro do nosso corpo, micro, infinito. Assim como o céu é infinitamente, imensamente infinito, elas também são infinitamente pequenas. Se esta é a verdade que rege o universo, compreendendo isto, o princípio da proliferação de micróbios também se explica por si. E quando estas partículas infinitamente minúsculas surgem na mácula, elas vão se desenvolvendo aos poucos até que atingem um determinado grau, nascendo inúmeras partículas individualizadas. Cada uma delas possui vida e movimento. E nesse estágio são uma espécie de bactéria, cuja essência é quase vegetal. Com o passar do tempo, estas bactérias vão se desenvolvendo, tornando-se animal. Em outras palavras, o que o inorgânico torna-se orgânico. Estas partículas que se tornaram orgânicas são, por assim dizer, os óvulos dos micróbios, que vão se desenvolvendo e transformam-se em primeiros micróbios. Mas nesse estágio ainda não são visíveis microscopicamente. São os famosos vírus. E como os micróbios, que agora são seres vivos, precisam de alimento, começam a devorar uns aos outros. E a lei natural dos seres vivos, ou a lei do mais forte, a mesma da luta pela sobrevivência que se observa na sociedade humana. Naturalmente, surgem os micróbios mais fortes entre um grupo deles, sendo os fracos eliminados e os fortes cada vez mais bem nutridos. Estes micróbios mais fortes são aqueles crescidos a ponto de serem captados microscopicamente. É por isso que digo sempre que os micróbios patogênicos são aqueles mais crescidos entre eles. Por isso que não é bom ficar criando máculas, e às vezes do mesmo tipo. Por que razão? Porque aí os micróbios vão ficando cada vez mais fortes, né? Mas é mais forte por causa disso, entendeu? Se assim, perceberão que a causa fundamental da doença é a mácula do espírito quase inorgânico, que é a origem dos micróbios. Assim sendo, a eliminação desta mácula é o meio de acabar com a ocorrência de doenças, não havendo outro meio de eliminar pela raiz a doença. Acontece que a medicina moderna está longe de descobrir a mácula, que é a origem da doença, como já tenho dito várias vezes. Para ser franco, é muito imatura. Acredito que com a explicação acima deu para ter uma ideia geral da doença, da origem da doença. Passemos então finalmente ao princípio do Jorei. Se é que a mácula do espírito é o agente patológico determinante, o único meio de cura é eliminá-la. Porém, a medicina atual considera o princípio da medicina matar os micróbios.
sendo, portanto, solução periférica e não radical. Em contraposição, a nossa medicina espiritual elimina a mácula do espírito, que ainda não se desenvolveu até se tornar micróbio. O que dá a ideia de o quanto é radical e eficaz. Por isso, não suporto ver a triste cena em que a nação desembolsa imensa quantia de dinheiro, os profissionais quebram a cabeça em busca do progresso e o povo fica apavorado, tendo como poder máximo a medicina moderna. Por tudo isto, afirmo que a única chave da solução do problema é o método que elimina a mácula do espírito, que é a origem dos micróbios, nenhum além dele. Então, esse método que elimina a mácula não é nada mais, nada menos do que o jorei desta religião. Portanto, o jorei é ao mesmo tempo religião e ciência. Algo misterioso, inédito na história, com certeza é muito difícil de se entender para os homens modernos. Mas, se lerem com atenção este artigo, não haverá ninguém que não o compreenda. E aí ele continua, vai falando aí sobre o elemento fogo, sobre tal, mas é bem grande. Eu estou pulando já folhas aqui, entendeu? Vou pegar só uma parte aqui que eu até sublinhei, dizendo assim. Mas chegando a este ponto, tem de ser explicação religiosa, do contrário, não dará para entender. Assim, para os ateus, será difícil de se aceitar imediatamente. O que eu quero dizer é o seguinte: pega um médico ateu, como é que vai entender isso? Nunca. Então, esquece. É isso que eu quero dizer. Esquece. Ele finaliza dizendo assim: só não posso dizer claramente qual é o nome desse Deus no momento, mas pretendo anunciar quando for chegada a hora. Mas acredito que deverão ter mais ou menos a ideia de quem seja, se refletirem bem sobre as profecias de Sacamuni, Jesus Cristo e outros homens santos. Então, se quer o nome desse Deus, digo eu para vocês, se eu não estiver equivocado. Kunito konotati no mikoto. Tá bom, não tá? Esse nome. 9 é o seguinte: agricultura natural, edificação, né? Eu acho também que não deve ter grandes coisas aqui. Vamos ver. Tem uma concretização da profecia sobre o paraíso. Não sei se... Eu vou pegar só a parte que eu sublinhei, né? Diz o seguinte: é o Deus Jeová quem o faz em prol da construção do mundo ideal, por seu amor à humanidade, empregando livremente as pessoas escolhidas para cada ocasião. Então, meu amigo, não força a barra, não, entendeu? Força a barra. Porque tem horas que eu sei que o negócio é assim, tem horas que até que dá para saber que aquela pessoa não pode ser ministro, entendeu? Você está escolhendo porque quer manter uma casa, como é, circulando, quer dizer, existindo. Aí precisa de gente. Aí nessa altura você arruma uma pessoa. É aquela senhora, lembra? Aquela senhora que tem tempo. O marido não, porque ainda trabalha, mas aquela senhora que tem tempo. Então é dedicada, gosta de ir lá, mas falta a cabecinha, não tem. Então não força a barra. É preferível não existir aquela casa de Jorei, entendeu? Talvez. Não sei se pode ou não, sei lá. Mas você vê que aqui ele trocou o nome para Jeová. Sim, Jeová. Kunitoko no Tatino Mikoto. E vai por aí afora. Ele falou ainda há pouco lá para trás o Canon, não foi? Então, tudo isso é o nome de Deus. Dá um nome variado. Alá, pode ser até o Alá. Né? Pode ser. Bom, finalmente a página 10, não é finalmente, acho que é o penúltimo, né? Para salvar os Estados Unidos, eu já estou cansado de... Eu já vi que nos Estados Unidos também o pessoal não está levando muita conta. Mas ele fala que realmente tem que fazer um solo sagrado lá, tem que lutar para acabar com os medicamentos, que lá é muito materialista. Mas as pessoas não estão muito tocadas nesse aspecto, não. Finalmente, o último, eu não sei se tem alguma coisa interessante aqui. Ele fala, porque no fundo é o sentido da conversão,
e a concretude da prática da fé. O sentido da conversão, né, tal. Depois, a concretude da prática da fé, tem leitura de ensinamento, visitação, jorei, com manusear o recado, tudo isso a gente já conhece, né? Eu não sei se eu. Deixa eu ver se eu consegui aqui, se eu destaquei alguma coisa. Destaquei. Foi sobre a leitura dos ensinamentos. E aí a gente encerra. Tá? Estamos com 41 minutos. Lemos mais isso. Vamos ver que isso aqui, olha só. O primeiro. Vamos de novo lá. Igreja Mundial do Messias, Igreja Messiânica Mundial, todas essas 10, 11, sei lá quantas organizações messiânicas a gente viu aqui, mas deve ter outras lá por outros lugares, que queiram seguir Meixo Sama. Quem não quer é outra coisa, enrola tudo, faz misturada, bota o Kyoshi Sama também, então isso é besteira. Bom, o primeiro passo da prática da fé está na leitura dos ensinamentos. Mais uma leitura, mais só para gravar. Acho que as pessoas vão fazer. Bota um gravador aí, grava isso e fica botando. Vai para o Jorei Center e bota isso aí para funcionar. Bota lá. Você fica lá 1 hora, 2 horas no Jorei Center, bota isso, vai gravando, fica falando. Primeiro, Meixo Sama falou: o primeiro passo da prática da fé está na leitura dos ensinamentos. Isso já falou de uma outra maneira. Você encaminha a pessoa, ela está onde? Lá na porta da igreja. E o altar está lá. Como é que a pessoa vai sair da porta da igreja para chegar no altar? Do ponto de vista do mundo espiritual, já teve espíritos que ficaram presos na cozinha, em outro lugar, não conseguia ir até o altar. Então é preciso ter pessoas que puxem a pessoa, vai levando, vai encaminhando. Mas isso tem que ser feito com a leitura dos ensinamentos. Já chega de burro no Brasil. Você vai ver aqui, quer ver? Meixo Sama chamou a atenção para o fato de que não é alguns não, todo o infortúnio da humanidade provém mais da ignorância e ilusão do que a maldade. Ih, rapaz, cara. Infortúnio da humanidade não é tanta maldade, não. Ignorância e ilusão. E ele legou-nos os ensinamentos em forma de manual de conquista da felicidade para a vida pessoal e o plano de criação da verdadeira civilização para o melhoramento da sociedade. Para de só ficarem pensando no indivíduo. Sociedade tem que ser transformada. Tem que se construir uma verdadeira civilização. Tem que tratar da cultura revolucionária. Quantos anos que eu já falo isso, cara? E as pessoas, em vez de aproveitarem, não. Ficam me botando para escanteio. Bota para escanteio. Eu vou continuar falando o que o Meixo Sama pregoa. Eu não quero saber de vocês que só ficam fazendo diretriz aí, não sei onde vocês inventam essas diretrizes aí. Nada disso, esquece essa porcariada toda. Vamos tratar dos ensinamentos do Meixo Sama. Ele é o orientador. Ele é o orientador. Está vendo lá? Não tem outro, não. Não tem Kyoshi Sama, não tem presidente de nada, de igreja disso, de igreja daquilo. Certo?
Portanto, o real objetivo da fé é a concretização da verdade, ou seja, estudar corretamente a verdade e colocá-la em prática é ser o verdadeiro mamerrito. É isso que eu quero formar. Eu quero ajudar nessa formação. Eu acho que entrando a era do dia aí vai acelerar muito mais gente vai começar a compreender, entendeu? Ainda eu, com 75 anos, ainda posso dar umas vislumbradas em boas coisas ainda acontecendo, entendeu? Estou doido para tirar essa pilantragem toda, que no fundo está afastando o verdadeiro caminho que é de Meixo Sama, entendeu? Isso não significa de maneira alguma fazer questão do ritual de preceito, nada de ritual, isso enche o saco, cara. Que é coisa pior do mundo do que missa de igreja? Porra, cara, isso enche o saco, cara. O cara ficar 2 horas lá falando coisa que você não entende nada, uma porcariada danada. E a gente quer transformar daqui a pouco a nossa igreja aqui, a Messiânica Mundial, ficar cantando. Ah, cantar no raio que o parta, cara. Tu não sabe cantar nada. Bota a música bonita lá naquele negócio, entendeu? Aí fica se equivalendo aqui. Daqui a pouco vamos fazer o gospel também, cara. Que tá dando sucesso, vai fazer gospel. Porra, cara. Que merda, cacete. Nem perseguir apenas o milagre, o mistério, não. Também é outra coisa. Não, vamos fazer os milagres, vamos ver os mistérios. Não é isso aí, não, também não. Muito menos ainda criar pessoas autocomplacentes que pensam que podem fazer o que quiserem porque acreditam em Deus. Não acredito em Deus, pronto, acabou. Ah, pô, vai estudar os ensinamentos, vigarista. Pô, vagabundo. Mas sim estudar corretamente a verdade, compreendê-la, praticá-la, em consequência disso, elevar o seu valor como ser humano e ver sua vida mudar para melhor, para uma vida da verdade, do bem, do belo, da saúde, da riqueza e da harmonia. Verdade bem bela, saúde, prosperidade, paz, é isso. É nisso que reside o valor da fé. Portanto, o fundamento da fé está mais do que tudo na leitura e na prática do ensinamento. Mamerrito. Mamerrito. Menos. Mamerrito. Não é só messiânico, não. É mamerrito. Mais. A mulher está mandando eu falar mais baixo. Mamerrito. Não sendo exagero dizer que a fé começa, não sendo exagero dizer que a fé começa com a leitura dos ensinamentos. E termina, sabe com o quê? Com a leitura dos ensinamentos. Não sou eu que estou falando, não, é Meixo Sama. Você é seguidor de Meixo Sama ou é do que os dirigentes dizem? Se for de Meixo Sama, ó, vou ler de baixinho aqui, para ninguém ouvir, certo? Portanto, o fundamento da fé está mais do que tudo na leitura e na prática dos ensinamentos. Não sendo exagero dizer que a fé começa com a leitura dos ensinamentos e termina com a leitura dos ensinamentos. Sendo as Escrituras, na sua íntegra, as palavras de Deus, gostaria que tomassem o cuidado de não as manusear displicentemente, conservando-os com zelo. E ao praticar qualquer dos ensinamentos, pedimos para que tenham cuidado de não violar a liberdade básica das pessoas, de não impor o seu juízo final, fazer coerção ou falar ou comportar-se de forma socialmente inaceitável. 50 minutos? Cá entre nós, hein? Se o brasileiro, né, alguns anos, uns 2, 3, 4, 5, 10 anos, se eles tivessem lido isso aqui, relido isso aqui, visto de novo, não sei o quê, quem sabe se o Brasil não poderia ser diferente? Acho que sim. Que ele ia ficar pensando, pô, mas você tem que ler esse prático ensinamento. Não, então esse ensinamento. Aí começava a ler um, ler outro, né?
Porque senão, daqui a 3 anos, nós vamos votar tudo errado de novo. Aquele Congresso que está lá vai continuar ou vai piorar. E você coloca um presidente que seja melhorzinho, não adianta, porque ele não pode fazer nada. Ele é simplesmente um presidente da República. E às vezes, como o Bolsonaro não tem patente militar forte, é um capitãozinho de merda. Entendeu? Então, urgência. O general culhão tem que chegar aí. Pode ser um brigadeiro também, pode ser um almirante, mas tem que ter culhão. Não pode ser aquele escrotozinho infantil, entendeu? Não pode ser, não. Isso não adianta nada. Cadê as pessoas aí? Vamos ver. Que amanhã também, ou, se não me engano, é amanhã, às vezes, sexta, né? Eu acabo num determinado sentido, mas acabo o livro. Acabei o livro, já acabei o filme sobre a evolução de Deus. Nessa altura, eu não acabei de falar sobre isso, não. Quando eu vou falar sobre botar os ensinamentos de Meixo Sama lá em cima desse livro, e depois eu faço um apanhado geral dele, dou um término assim. E nessa daí, essa parte de aprendizagem, né, dos ensinamentos de Meixo Sama, essa apresentação, essa foi o penúltimo, essa de hoje, e depois, hoje é quinta, no sábado, eu dou o último, e na segunda-feira eu faço um apanhado geral do que foram esses 36 ensinamentos, certo? Bom, vamos dar uma corrida aqui para ver se alguém tem um comentário. João Carlos Santos, obrigado pela palestra e orientações. Seguir Meixo Sama já é isso aí mesmo. Ele tá orientando a gente, só estou falando aqui. Só estou falando, sou um instrumento só. E que falo alto às vezes, mas a mulher diz, fala baixo. Não, se eu falar um pouco mais alto, quem sabe se o vizinho não escuta? Uma das duas, ele pode ficar por conta, ou ele pode até começar a entender alguma coisa, que é difícil, né? Mas pode. Quem sabe? Não sei. Bom, Cristiano está aí, firme, tem bastante gente. Sérgio Pelarim, Regina da Conceição, Sujihara Kioaki, Ana Jussara, cemitério, Jussara, Rodrigo Daniele, Carlos, não sei o quê, tem que ficar baixando aqui, Lúcia professora, aí também, Carlos Alberto Souza, Ivone Pita, Marcos Dias, Eliane Carneiro, Valdeni Cordeiro. Como é que vai, Valdeni? Tudo bem com você aí? Isso, eu não sei ler, não, desculpa mesmo, meu amigo, mas deve ser Sufaque Limudon. Tudo bom? Amanhã, hein? Vamos pegar o livro aí do Evolução e dar o fecho. Aquela pergunta, será que nós somos especiais? Se nós somos especiais, esse Deus global, se nós somos especiais para Deus, esse Deus geral, ou será que somos especiais para um Deus especial? Como é que fica esse negócio, né? É bom a gente ver isso amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser, para todos.